Mais uma análise aqui no Purinvest. Dessa vez vai ser a queridinha ou nem tanto, a Bradespar. Uns amam, outros odeiam. Então vamos conferir aqui no detalhe como este ativo ele se comporta, como está o macromercado dele, como está a sua valorização, como ele está no mercado, quais são os seus principais produtos. É isso que a gente vai ver aqui hoje, tá certo? Mas primeiramente eu já vou pedindo para você dar o like do Purinitop aqui no vídeo. Galera, eu fiquei um tempo sem postar porque eu tava passando por problemas pessoais, então acabou que não deu tempo de gravar uma época aí, uns 2 meses eu acho que eu tô sem postar vídeo em íntegra, mas eu tô postando shorts, tá? Que são vídeos mais fáceis de editar. Então o YouTube ele parou de recomendar o meu vídeo. Então você deixando o seu like, compartilhando com seus amigos, o YouTube ele vai entender que eu voltei a fazer vídeos e vai voltar a recomendar de novo os vídeos. Então se você tiver um bom coração e quiser ajudar o Purinvest aqui no canal, já dá aquele like, que isso vai me ajudar demais, tá certo? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, gente, a Bradespar ela é uma empresa brasileira e ela foi fundada dia 30 de março de 2000, nos anos 2000. E ela surgiu a partir de um desmembramento do Banco Bradesco, do Grupo Bradesco. Os investimentos da Bradespar atualmente se concentram na Vale, empresa na qual a Bradespar tem representado no Conselho de Administração e também nos comitês do órgão da Vale. Como companhia de investimento, a Bradespar ela tem a sua receita operacional originada do resultado de equivalência patrimonial e juros sobre o capital próprio da Vale. Vale 3, o ativo Vale 3. No primeiro trimestre de 2024, as ações da companhia tiveram uma desvalorização de 20%, tá? Que é a BRAP 4, 15% da BRAP 3 e o Ibovespa desvalorizou nesse trimestre de 2024, cerca de 5%. Em compensação, Vale desvalorizou 18%. E a história da Bradespar já começa por aí. Como a Bradespar ela se espelha a Vale, porque ela tem participação da maior parte da sua empresa na Vale, se a Vale desvaloriza, a Bradespar vai desvalorizar. E se a Vale valoriza, a Bradespar vai valorizar. Então ela segue como se fosse um índice, a Vale. E por que uns amam e outros odeiam? Justamente por isso. Por ela ser atrelada à Vale, então ela está suscetível a qualquer variação que a Vale tiver. Então se você tiver uma participação da Bradespar alta, você vai ter uma participação alta na Vale. E como a Vale ela é uma empresa que tem uma flutuação muito grande, uma variação muito grande, então a Bradespar está suscetível a isso. Então muitos investidores preferem comprar Vale direto, correr esse risco e ainda recebe mais dividendos do que comprar a Bradespar, porque a Bradespar ela tem que descontar os juros que ela recebe da Vale, certo? Para repassar para o seu investidor. Então é como se fosse uma cascata. A Vale distribui para a Bradespar absorve esses juros para ela e distribui um pouco menos para os investidores. É assim que funciona. Então muitos preferem investir diretamente na Vale, que aí você consegue tirar a mesma porcentagem de juros que a Bradespar está tirando. Então é por isso que muitos gostam da Bradespar e outros não. Por que ela teve essa desvalorização de 20%? Novamente, como ela é atrelada à Vale, a Vale está passando por alguns problemas. Mês passado ela passou por alguns reajustes de diretoria. Teve algumas notícias que saíram que o governo queria interferir na diretoria. Um dos maiores problemas da Vale está sendo a importação de minério para a China. Como a China está com uma crise imobiliária muito grande e imóveis afeta minério de ferro, que é para você fazer estrutura, fazer barramento de ferro, tudo para você fazer um imóvel, o minério de ferro é composto para isso. Então a demanda diminuiu demais para a China e como o principal cliente da Vale é a China, então ela teve essa desvalorização. Então a sua demanda abaixou, então ela não lucrou como ela vinha lucrando no ano passado. Ou retrasado, né? Porque essa crise da China vem desde o ano passado, comecinho do ano retrasado. Então esse é um dos principais motivos da Bradespar estar desvalorizando em 3 meses, tá? 20% em 3 meses é muita coisa, tá bom, gente? Então esse foi seu principal motivo de desvalorização. Eu gostaria de fazer uma análise fundamentalista no site que vocês já sabem, quem acompanha o Purinvest, que eu faço aqui bastante análise pelo site Estados Invest. Vou começar desde o começo, né? Que a gente começa do começo, para mostrar direitinho para vocês. Então o valor atual dela está de R$
R$23,18. A sua máxima em 52 semanas foi de R$23,59. Os seus dividendos nos últimos 12 meses foi em torno de 14%. Isso é consideravelmente alto. É mais de 1% ao mês, vamos falar aí. E ela teve uma valorização de 0,37%. Nossa, Purinho, você não falou que ela desvalorizou 20%? Sim, ela desvalorizou 20% nesses 3 trimestres do ano de 2024. Ano passado, ela teve uma alta. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, finzinho de 2023, ela estava bem alta. E foi quando o minério de ferro subiu. Quando a China estava conseguindo importar mais por conta do incentivo monetário que estava tendo lá na China. Então, a China distribuiu um incentivo monetário que, por mais que esteja com crise imobiliária, a China estava bancando isso, o governo da China. Então, aumentou a demanda da Vale. Consequentemente, valorizou a Vale e valorizou a Bradespar também. Agora está acontecendo isso de novo. A crise na China aumentou e o governo na China lá está incentivando o setor imobiliário novamente. Então, provavelmente, esse ciclo vai se repetir ali para o final do ano, vai ter uma valorização grande da Vale, consequentemente da Bradespar. Isso é puramente especulação, tá bom, gente? Especulação de mercado. Eu não sei se isso vai acontecer, eu não tenho uma bola de cristal, mas pelos dados analisados aqui, eu acredito que vai acontecer sim. Então é por isso que aqui os dados de um ano, ela teve uma valorização de 0,37%, o que é ruim. Eu acho que é uma valorização ruim, que ela ficou no empate, né? Não ganhou nem perdeu, ficou ali no 0 a 0. Vamos aos meus indicadores favoritos aqui do site, que é o preço e lucro e PVP. O preço-lucro está em 3,55, o que significa que o seu retorno de investimento demoraria ali em torno de 4 anos, mais ou menos, falando por alto, tá? E o seu PVP, ele vai analisar se a minha ação está muito acima do preço ou muito abaixo do preço. E pelo que a gente consegue ver aqui, ela está conforme o preço de patrimônio da própria empresa, ou seja, não teve muita valorização, então ela está no preço legal. Ali o ideal é quanto mais próximo de 1, melhor, tá? Ela está até um pouquinho abaixo de 1, então significa que ela está até barata. O dividend yield aqui a gente já viu que no ano pagou 14%, que é um dividendo legal. O seu CAGR aqui, ele tá bagunçado, hein? Deve ser porque a Bradespar, ela, nos seus relatórios trimestrais, os dados devem ficar meio bagunçados, então o site não consegue pegar legal aqui, então a gente não consegue analisar um CAGR. Mas acredito que o CAGR da Bradespar não deve estar lá essas coisas, porque ela está sofrendo muita flutuação. Como vocês conseguiram ver ali no gráfico, ela só tem uma valorização no finzinho do ano, então ela não estava tendo muita receita durante o ano. Ela só teve picos de flutuações em épocas específicas. Tá? Então o CAGR dela vai mostrar o quanto que a empresa está crescendo. Basicamente, esse ano e ano passado ela não cresceu muito. Tá? Até esse CAGR aqui em 5 anos tá menos 1,84, mas a gente consegue ver aqui que ó, tá muito bagunçado, não tem nenhuma média, a gente não consegue nem fazer uma média disso aqui. Mas eu acredito que esteja um CAGR baixo sim. Em termos de rentabilidade, o seu ROI está em 26,44%. Isso é um ROI muito bacana para uma empresa que está tendo bastante desvalorização. Não concorda comigo? Então, se ela está tendo uma rentabilidade alta e a sua margem de lucro não esteja tão alta assim, significa que ela está pagando muito, ou seja por pagamento de dívidas, como a gente consegue ver o endividamento dela aqui, a dívida líquida está negativa, ou seja, não tem muita dívida ativa, ou ela está compensando o seu prejuízo, perda de capital, de patrimônio. Então, ou seja, ela está tendo muita rentabilidade, está tendo retorno, mas esse retorno está indo para custos fixos da empresa. Provavelmente deve ser isso, tá? Pelos dados que eu consigo analisar aqui. Então, olhando esse quadro geral, o que eu consigo tirar de bacana ali é meu ROI e meu dividend yield. Mas o meu ROI está indicando que está tendo uma rentabilidade alta, mas a sua margem líquida não está tão legal assim, tanto é que nem tem valor ali da margem líquida. E o seu dividend yield está legal, está um dividend yield bacana. Para uma empresa que está sem endividamento, está rendendo bastante, mas não tem margem líquida,
e está distribuindo dividendos altos, o trâmite que ela está fazendo ali para o seu caixa não deve estar sendo tão rentável assim para eles, tá bom? Bruno, então é só diminuir os dividendos para gerar mais caixa para eles. Concordo, é o que eles deveriam estar fazendo, mas provavelmente eles estão fazendo essa estratégia para captar mais investidores. Falando em dividendos, esse mês eles distribuíram uma quantidade de dividendos alta. Para quem não segue aí meus shorts e meu Instagram, eu posto todo mês um resuminho de todas as empresas que vão pagar dividendos no mês. Então, se vocês quiserem também me acompanhar nos shorts e no Instagram, vocês vão ficar sabendo disso aí. Tanto é que eu recebi muita mensagem sobre faz análise da Bradespar, justamente porque ela estava pagando dividend yield alto e com uma desvalorização alta, justamente por isso. Então, eles devem estar usando essa estratégia para captar mais investidores. Aqui a gente consegue ver que a distribuição de dividendos é concentrada no mês de maio, tem umas distribuições aleatórias aqui. Em novembro tem em 10 anos, distribuiu 4 vezes. Não sei se é uma recorrência, né? Mas maio pode ter certeza que eles vão distribuir. Aqui a gente consegue analisar o payout desde 2019 dela. Olha só, gente, que interessante. Aqui o payout, ele deu um pico em 2020 e começou e ficou estável. Em compensação, o seu lucro líquido veio caindo desde 2021. Olha só, gente. E está se igualando a 2020. Isso reflete nos seus proventos também. Então, os proventos vão decaindo conforme o lucro líquido da empresa. E aqui eu estou em outro site já, gente. Eu estou no Invest Site para ver justamente a quantidade de papéis vendidos da BRAP3. Tá? E se os seus investidores majoritários estão comprando, estão vendendo, como é que eles estão se comportando perante essa desvalorização? Por que eu analiso essas duas coisas? Eu vou analisar a liquidez que a Bradespar está tendo. Se ela tiver uma liquidez significativamente alta, significa que ela está tendo uma venda saudável no mercado financeiro. Tá? E se os investidores, como é que eles estão se comportando? Eles estão comprando? Eles estão vendendo? Então isso dita muito a regra do jogo, tá? Se você vai comprar ou se você vai vender, se você tiver uma ação da Bradespar, tá? Porque se um investidor majoritário, se ele estiver vendendo ações, isso é preocupante, cara, porque significa que alguma coisa não está dando muito certo, porque está diminuindo o seu patrimônio na empresa. E vice-versa, se ele estiver comprando, significa que a empresa está apostando em uma coisa nova ou está apostando uma coisa que vai dar certo. É isso que a gente vai analisar aqui nesse site, tá? Então a gente vai vir aqui em aluguel de ações e registros. E a gente vai ver a quantidade de ações alugadas. Por que a gente vai ver a quantidade de ações alugadas? Porque quanto mais o ativo alugar as suas ações, mais ela vai pressionar o mercado para venda. Como é que isso funciona? Toda vez que você coloca um ativo para aluguel, então empresas vão pegar ativos de outras pessoas alugadas, tá? E devolver com juros. Geralmente as grandes empresas fazem isso para trabalhar, para investir alavancado. Então, para ter uma grande quantidade de papéis, para lá na frente eles venderem e conseguir uma lucratividade maior, certo? Dito isso, a operação de aluguéis é para venda. Tem uma quantidade de aluguéis muito alta, significa que o mercado vai ser pressionado para a venda. Então, pelo que a gente consegue ver aqui, no ano de 2024, numa média de 40 mil papéis alugados aqui, certo? Só teve 2 picos, que foi em abril e agora em maio, né? E o que pressionou bastante esse mês a Bradespar para baixo. O que esses dados estão me falando? Que ainda assim a Bradespar vai cair, ainda vai cair mais um pouco, provavelmente, tá bom? Então, se você estiver pensando em comprar na baixa, eu esperaria um pouquinho mais, porque ela com certeza vai cair mais um pouco. Porque a quantidade de papéis alugados está grande ainda. Analisando esses dados, tá bom, gente? Isso não significa que ela não possa subir amanhã. Isso, estatisticamente falando, é o mais provável que eu falei, tá? Então agora a gente vai ver aqui controle acionário, para ver o que os investidores majoritários estão fazendo. E como de praxe, BlackRock aqui em todas as ações que eu estou analisando, hein? Um investidor majoritário tem uma empresa chamada Cidade de Deus Cial de Participações.
Então vamos ver este investidor aqui. E como a gente consegue ver, ele detém das ações da Bradespar, Bradesco, NSF. Então a gente vai ver da Bradespar. Então a gente vai ver aqui quantidade de ações ordinárias em Bradespar. Então a gente está procurando quantidade de ações ordinárias, que são as principais ações, tá bom? Se a gente for ver aqui, o investidor, ele não fez nenhuma movimentação desde 2021. Então ele está com seu preço médio bem baixo, tá? Tá com seu preço médio bem baixo. E esse gráfico aqui foi atualizado dia 15 do 5, né, desse mês. Então dá pra ver que ainda não fez nenhuma movimentação. Isso significa que ele está trabalhando com média baixa. Ele está carregando o seu investimento e ainda acredita que ele vai valorizar, porque ele não comprou nem vendeu, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. E dando minha conclusão final aqui, Bradespar vale ou não vale a pena investir nela? Olha, eu sou do time que eu sou contra a Bradespar, tá? Justamente porque ela é uma ação atrelada a Vale, então eu prefiro muito mais comprar Vale e ganhar os juros totais em vez de juros parciais que a Bradespar oferece para os seus investidores. Tá, Purini, então ela tá distribuindo dividendos muito maiores que a Vale. Ela está pagando por isso. Então ela prefere sair no prejuízo para pagar dividendos para os investidores, para captar mais investidores. Então essa estratégia eu acredito que é uma estratégia arriscada da empresa, tá? E por isso que eu, por Invest, não compraria Bradespar agora. Por mais que ela esteja com preço baixo, ela vai cair mais ainda. Então se fosse para comprar, eu ainda nem compraria agora. Eu esperaria mais um pouco porque eu sei que ela pode cair mais um pouco. Então essa é a minha conclusão, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando o seu joinha no Purini Top. Se você não deixou ali no começo do vídeo, já deixa agora. Se você assistiu até aqui, cara, você acompanhou o vídeo, você curtiu o vídeo. Então, por favor, dá aquela... Ou se você deu dislike, não gostou da minha análise, pode dar o dislike também. Pelo menos me sinalize se você está gostando ou não está gostando do vídeo. E compartilhe com seus amigos se você gostou, tá bom? Para dar aquela força para o Purini Invest. E tchau, obrigado!